Olá galera, tudo bem? Então hoje a gente vai falar de polialelia, certo? Quando a gente falou de primeira e segunda lei de Mendel, vocês viram que as características elas eram expressas por dois alelos. Por exemplo, a cor dos olhos eram expressas por dois alelos, ou os dois eram dominantes, ou os dois eram recessivos, ou era um dominante e um recessivo, como o caso dos heterozigotos. No caso da polialelia, isso vai mudar um pouco. O nome já diz, polialelia, vários alelos. Isso quer dizer que uma característica agora vai ser expressa por mais de dois alelos? Não. A característica ela continua sendo expressa só por dois alelos, mas existe mais alelos como opções para expressar aquela característica, certo? No caso da primeira e segunda lei de Mendel que a gente viu, a cor dos olhos, né, pegando como exemplo de novo, só tinha duas opções, só tinha aqueles alelos, né, vamos chamar de azão, azinho, enfim, não existia outro. Já existem características na natureza que podem ser expressas, na verdade que sempre são expressas por dois alelos, mas que podem ter mais opções de alelos. E existem dois exemplos básicos aqui que eu trouxe para vocês, que é a pelagem de coelhos e o sistema sanguíneo ABO. Inclusive o sistema sanguíneo ABO cai bastante, tá? Quando se fala em polialelia no Enem, em provas externas. Mas vamos começar vendo aqui a polialelia na pelagem de alguns coelhos. Veja que aqui eu tenho 4 tipos de fenótipos diferentes. Lembra que fenótipo é a expressão do gene mais o meio ambiente, né? Então veja que eu tenho aqui 4 tipos de genótipos. Eu tenho esse aqui que a gente chama de selvagem, o agouti. Esse aqui que a gente chama de chinchila, nome engraçado. E esse aqui que a gente chama de Himalaia e esse que a gente chama de albino, tá? Certo. Veja que agora são 4 fenótipos e não só 2. Mais uma vez pegando o exemplo dos olhos. Não é mais agora olho preto e olho, que é castanho, né? E olho azul. Agora eu tenho 4 opções. E essas opções aqui, elas vão ter seus genótipos correspondentes. Quando eu tenho aqui o Czão, né? Vamos aqui o C maiúsculo, eu tenho um selvagem, o agouti. O chinchila, que é esse aqui, o gene dele a gente chama de CCH, Czão CH. O Himalaia a gente chama de Czão H e o albino a gente chama de Czinho. Certo, mas aí como é que vai acontecer isso? Como é que eu vou saber qual é que é o dominante, o recessivo, já que eu tenho 4 opções? Porque quando eu tenho 2 opções é fácil, um é dominante e outro é recessivo. E quando eu tenho aqui 4 opções, quem é o dominante e quem é o recessivo? Nesse caso, gente, o que vai acontecer é que um vai ser mais dominante do que outro, certo? Em uma sequência. Como assim? O alelo que determina o fenótipo selvagem, ele é mais dominante que o que determina o fenótipo chinchila. E esse aqui, que determina o fenótipo chinchila, é mais dominante do que o que determina o genótipo Himalaia. E o Himalaia é mais dominante que o albino. Então veja aqui, fácil visualizar aqui. Selvagem tem uma dominância maior que chinchila, que tem uma dominância maior do que Himalaia, que tem uma dominância maior do que o albinismo, tá? o albino, né? Então, determine o genótipo de coelhos que expressam a pelagem chinchila. Então, se eu tenho Czão CH, Czão CH, só pode ser chinchila. Se eu tenho Czão CH e Czão H, também é chinchila, porque o alelo chinchila é dominante em relação ao alelo Himalaia. E se eu tenho Czão CH, Czinho, também vai ser o fenótipo chinchila, porque ele é dominante em relação ao albino, tá? Então, é uma ordem de dominância. Do mais dominante, que é o selvagem, para o menos dominante, na verdade aqui para o recessivo, que é o albino. Então, o albino é o mais recessivo e o selvagem é o mais dominante. Então, aqui outro exemplo. Encontre os genótipos e fenótipos resultado do cruzamento entre 2 coelhos selvagens. Esse aqui é selvagem por quê? Porque ele tem um gene selvagem, que é mais dominante do que o gene chinchila. Esse aqui é selvagem por quê? Porque tem um gene selvagem, que é mais dominante do que o gene Himalaia. Então, aqui são 2 indivíduos com a pelagem selvagem, porém, veja que seus genótipos são diferentes, certo? E aí, o que vai me dar no cruzamento desses indivíduos? Se eu pegar aqui, vamos ver aqui os resultados. O primeiro com o primeiro, Czão com Czão, tá aqui, eu tenho um indivíduo selvagem. Se eu pegar o primeiro com o segundo, Czão H,
tem um indivíduo também selvagem. Lembre, ó, quem é que vai preponderar aqui? O alelo selvagem. Agora, se eu pegar Czão com esse Czão aqui com o Czão CH, vai me dar um Czão CH, que também é selvagem. Mas se eu pegar um Czão chinchila, né, o Czão CH com Czão H, que é Himalaia, eu vou ter um indivíduo que chinchila, porque o chinchila, tá aqui, ó, ele é mais dominante do que o Himalaia. Então, 75% selvagem e 25% chinchila. Então, esse é um exemplo, gente, de polialelia em pelagens de coelho. Bom, um outro exemplo de polialelia, ou alelos múltiplos, ocorre em nós, seres humanos, que é o caso do nosso sistema ABO, nosso sistema sanguíneo. Vocês sabem que existem 4 tipos sanguíneos, né? Que é o A, o B, o AB e o O. Mas o que difere esses tipos sanguíneos? Por que existe incompatibilidade? Por que tem gente que não pode receber de B, tem gente que não pode doar para A, enfim. O que acontece? Antes da gente falar da parte genética, eu quero que vocês entendam isso, né? O que vai diferenciar cada um desses tipos sanguíneos. Então, para isso, eu quero que vocês esqueçam aí, relevem rapidinho essa coluna aqui, tá? Que a gente vai falar dela adiante. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção nessa coluna, nessa e nessa. Na primeira, na terceira e na quarta coluna. Então, gente, o nosso sangue ele tem uma célula chamada de hemácia. E essa hemácia, na membrana plasmática, ela tem proteínas. Essas proteínas nós chamamos de aglutinogênio. E aí, ó, o que vai diferenciar uma pessoa que tem o tipo sanguíneo A do tipo sanguíneo B, AB e O, é o tipo de aglutinogênio que ela tem na membrana plasmática das células sanguíneas. Então, se você é do tipo sanguíneo A, você tem aqui, ó, um aglutinogênio, que é essa proteína do tipo A. Está aqui o formato dela, meramente ilustrativo, tá? Só para a gente perceber. Então, ó, você é do tipo A, você tem esse aglutinogênio na sua membrana plasmática das suas células. Só que, além disso, o seu sangue também vai ter anticorpos, que são chamados de aglutininas. São anticorpos que reconhecem sangues diferentes do seu. Se você é do tipo A, você vai ter um anticorpo anti-B, tá? Uma aglutinina anti-B. Ou seja, pela lógica, se você tivesse uma anti-A, a sua aglutinina, o seu anticorpo, ia reconhecer sua própria célula e destruí-la. Então, não tinha como. Então, quem é do sangue do tipo A tem anticorpo anti-B. Então, se você tem o aglutinogênio A, a sua aglutinina é anti-B. Seguindo o raciocínio, se você é do grupo B, você tem o aglutinogênio B. Já a sua aglutinina é anti-A. Veja que a aglutinina anti-A, ela se encaixa no aglutinogênio A. E a aglutinina anti-B, ela se encaixa no aglutinogênio B. Tá, gente? Então, ó, eu sou do sangue A. Qual é o meu aglutinogênio? A. Qual é a minha aglutinina? Anti-B. Se eu sou do B, qual é o meu aglutinogênio? B. Qual é a minha aglutinina? Anti-A. Certo? Agora, se o indivíduo ele é do tipo AB, é porque ele vai ter tanto aglutinogênio, olha aqui, ó, tanto aglutinogênio A quanto aglutinogênio B. Ele tem os dois tipos de aglutinogênio numa célula só. E ele não tem aglutinina, olha aí, ó, ele não tem aglutinina. Até porque, se ele tivesse anti-A, ele ia destruir sua própria célula, porque sua célula tem A. Se ele tivesse anti-B, ele também ia destruir sua própria célula, porque sua célula tem B. Então, ele não tem anticorpos que reconhecem tipos sanguíneos, certo? Ele tem os dois aglutinogênios, mas ele não tem nenhuma aglutinina. Já quem é do tipo sanguíneo O, não tem aglutinogênio, é o contrário. Por isso que é O, que é lisinho, como se fosse a letra. Já a aglutinina tem os dois tipos, o anti-B e o anti-A, tá? Esse anti-A e anti-B vai atacar o próprio sangue? Não, porque ele não tem aglutinogênio, ele não tem nem A nem B, certo? Então, ó, só recapitulando, quem é do sangue A tem aglutinogênio A e aglutinina anti-B. Quem é do B tem aglutinogênio B e aglutinina anti-A. Quem é do AB tem os dois tipos de aglutinogênio. Sabendo disso, gente, já fica mais fácil de entender a questão da compatibilidade sanguínea. Por exemplo, se eu tenho um sangue tipo A, eu tenho anticorpo, né, aglutinina anti-B.
Se eu receber sangue do tipo B, o meu anti-B, que eu tenho no meu corpo, vai reconhecer o aglutinogênio B e vai destruir aquelas células. Então, não é compatível. Da mesma forma, se eu tenho sangue B e receber um sangue A no meu corpo, eu tenho o que aqui para me defender, né, entre aspas? Eu tenho o anti-A, que vai reconhecer o sangue A que está entrando no meu corpo e vai destruir essas células, certo? Agora aqui, se eu tenho um sangue AB, eu não tenho aglutinina, não tenho anticorpo. Então, se eu posso receber de A, posso, porque eu não vou reconhecer o sangue. Eu posso receber de B? Posso, porque eu não vou reconhecer também esse sangue. E eu posso receber de O também, porque o O nem aglutinogênio tem e nem anticorpo eu vou ter, certo? Então, por isso que o sangue AB ele é o receptor universal. Agora, se eu sou do tipo O, eu não tenho aglutinogênio, mas eu tenho os dois tipos de aglutinina. Eu posso receber do A? Não, porque eu tenho anti-A. Eu posso receber do B? Não, porque eu tenho anti-B para me defender. Eu posso receber do AB? Aí que não dá certo mesmo, porque eu tenho anti-A e anti-B. E o AB tem os dois aglutinogênios. Tá? Então, o O só vai receber de quem? Dele mesmo. O O só recebe dele mesmo. Tá? Gente, eu sei que pode parecer um pouco complicado para quem ainda não viu isso, certo? Mas é importante depois vocês verem com calma, tá? E entender que sempre quem vai receber é quem tem que se defender. Pensem assim. Então, se eu vou receber um sangue A e eu tenho anti-A, então não vai dar certo. Se eu for receber um sangue B e eu tiver anti-B, também não vai dar certo. Tá? E aqui, essa tabela, dá para a gente ver as compatibilidades. Olha, o A ele pode doar para ele mesmo, todo sangue vai doar para o mesmo tipo sanguíneo. E para o AB, porque o AB não tem anti-A. O B vai doar para ele mesmo e para o AB, porque ele não tem anti-A. O AB só pode doar para ele mesmo. Por quê? Porque pense comigo, se o AB doar para o A, o que o A tem? Anti-B. E aí vai reconhecer a hemácia, vai reconhecer a célula sanguínea. Se o AB doar para o B, o que o B tem? Anti-A, que também vai ser reconhecido. Se doar para o O tem anti-A e anti-B, aí que não vai dar certo mesmo, porque ele tem os dois aglutinogênios. Então ele só pode doar para ele mesmo, tá? Já o O, como não tem aglutinogênio, ele entra em qualquer outro tipo sanguíneo, porque ele não vai ser percebido pelo anti-B nem pelo anti-A, não é? O O ele pode doar para o A. Ah, mas o A tem anti-B, mas o O não tem B. O O pode doar para o B. Ah, mas o B tem anti-A, mas ele não tem A. O O pode doar para o AB, que não tem anticorpo, e pode doar para ele mesmo. Por isso que ele é o doador universal. Tá? Então, gente, visto essa questão de compatibilidade sanguínea e por que existem esses 4 tipos sanguíneos, agora eu quero mostrar para vocês da parte genética. Tá? Porque a gente está vendo, afinal a gente está vendo genética. Né? Então, aqui, essa coluna são os genótipos de cada um dos tipos sanguíneos. Então, veja que a gente está falando de polialelia, ou seja, vão ter mais de 2 alelos como opções para expressar cada característica. Então, veja, se o indivíduo ele é do sangue A, ele pode ter 2 tipos de genótipos. A gente vai chamar aqui de isão A, ou ele vai ser isão A, izinho, certo? Então, ele pode ser homozigoto, isão A, ou pode ser heterozigoto, isão A, izinho, certo? Lembrem que um vem do pai, outro vem da mãe. Então, obrigatoriamente, o pai tem isão A e a mãe também tem isão A. Certo? Aqui também vem um do pai, um da mãe ou vice-versa, não dá para saber. Se o indivíduo for B, ele vai ser isão B, homozigoto, ou ele vai ser isão B, izinho. Professor, eu sou A, tem como saber se eu sou isão A ou isão A, izinho? Não tem como saber sem fazer um exame ou sem saber o histórico familiar, genético, certo? A gente vai falar melhor sobre isso lá adiante. Agora, se o indivíduo ele é AB, só existe uma possibilidade. Ele vai ser isão A, isão B. Lembre que ele tem os 2 aglutinogênios. O isão A expressa esse aglutinogênio e o isão B expressa esse aglutinogênio. E se o indivíduo ele for O, ele vai ser izinho, também só tem uma possibilidade, tá? Que é recessiva. Gente, lembrando que até agora eu não falei da questão
do negativo, né? E positivo. Lembrando que existe A, mas existe o A positivo, A negativo, B positivo, B negativo. É porque isso também eu quero falar lá na frente. Se falar tudo junto, né, fica um pouquinho mais complicado. Mas eu vou falar disso lá na frente. Então, aqui são os genótipos relacionados a cada tipo sanguíneo. Tá bom? Veja que o único que eu posso ter certeza é o AB, porque só existe essa possibilidade, e o O, que só existe essa possibilidade. Então, se você é O, com certeza você é Izinho, Izinho. Se você é AB, com certeza você é Izão A, Izão B. Tá? Agora, essas duas aqui, você pode ser tanto a forma heterozigota, quanto a forma homozigota aqui em cima, quanto a forma heterozigota. Então, vamos ver na prática como é que acontece essas relações. Tá? Imagine que existe uma mulher que seja Izão A, Izinho. E um homem, casou com um homem aqui, que ele também é Izão A, Izinho. Ou seja, qual o tipo sanguíneo deles? Izão A, Izinho, ele é do tipo sanguíneo A. Né? Ele tem o aglutinogênio A e tem a aglutinina anti-B. Certo, então os dois são A. Qual a possibilidade de genótipos, né, de filhos, que esse casal pode ter? Então, quais são essas possibilidades de genótipo? Se eu pegar Izão A com Izão A, ele vai ser Izão A, que ele vai ser do tipo A. Só que no caso aqui, um pouco diferente dos pais, porque ele vai ser homozigoto. Mas o fenótipo é igual, vai ser A. Se eu pegar aqui, se esse óvulo for fecundado por esse espermatozoide, né? Aí vai me dar um indivíduo, Izão A, Izinho. Qual o tipo sanguíneo? Izão A, Izinho, também vai ser do tipo sanguíneo A. Se esse óvulo agora aqui, que tem o Izinho, foi fecundado por esse espermatozoide aqui, o primeiro, vai dar Izinho, Izão A, que também é do tipo A. Mas se esse aqui, óvulo dessa mulher, for fecundado por esse espermatozoide, vai dar um indivíduo Izinho, Izinho. E o Izinho, Izinho é o quê? É do tipo O. Tá? Então, esse casal ele tem 75% de chance de ter um filho com tipo sanguíneo A e vai ter 25% de chance de ter um filho. 25% de chance de ter um filho do tipo sanguíneo O, tá? Que é um filho que não vai ter aqui os aglutinogênios, só as aglutininas, certo? Esse teste também, gente, ele pode ser usado até como exclusão de paternidade. Ele não pode confirmar a paternidade, mas ele pode excluir. Por exemplo, se esse casal tem um filho do tipo sanguíneo AB, com certeza ele não é filho deles, né? No mínimo não é filho do homem. Então, esse teste ele é usado, já foi usado muito mais, né, antes do DNA, como exclusão de paternidade. Agora sim, gente, só pode excluir paternidade, não pode confirmar. Por exemplo, se esse casal tem um filho A, eu posso dar certeza que ele é filho do homem? Não, tá? Ah, professor, mas aqui, eles têm 75% de ter filhos com tipo sanguíneo A. Mas um outro homem no lugar dele também poderia dar chances a ela de ter filhos com tipo sanguíneo A. Tá? Então, ele só vai excluir paternidade, não confirmar. Outro exemplo aqui, se o indivíduo é Izão B, Izinho, e o homem é Izão A, Izinho. Então, qual o tipo sanguíneo? Izão B, Izinho, ele vai ser do tipo sanguíneo B. E ele aqui, ela vai ser do B e ele vai ser do A. Tá? E aí, quais são as possibilidades de genótipos? Vamos ver. Então, primeiro, se eu pegar aqui Izão B com Izão A, vai me dar Izão B, Izão A. Que tipo sanguíneo é esse? É o tipo sanguíneo AB. Agora, se eu pegar o Izão B junto com o Izinho, aí vai me dar um indivíduo Izão B, Izinho. Que tipo sanguíneo é esse? Tipo sanguíneo B. Se eu pegar esse Izinho com o Izão A, vai me dar um indivíduo com tipo sanguíneo A. E se eu pegar Izinho com Izinho, vai me dar um indivíduo Izinho, Izinho, que o tipo sanguíneo é O. Ou seja, esse casal ele pode ter filho de qualquer um dos tipos sanguíneos. 25% para B, 25% para B, 25% para A e 25% para O. Tá? E nesse caso aqui, se eu tiver um indivíduo, agora, a mulher, ela é do tipo sanguíneo, qual é? Izinho, Izinho é o quê? O, né? E o homem, Izão A, Izão B, é do tipo sanguíneo AB. E eles tiveram filho O. Olha aqui o exemplo que eu falei da exclusão de paternidade. Eles tiveram filho O. E aí surgiu a dúvida, né, decorrente do casamento, se esse filho realmente era filho
desse homem aqui. E aí, o que é que vocês acham? Se quiserem, dar um pause aí para descobrir se tem como esse casal ter um filho O. Será que tem? Então vamos ver, ó. Se ele é O, qual é o genótipo dele? Izinho, Izinho. E aí, tem como o indivíduo Izinho, Izinho ser filho de um casal O e AB? Um Izinho vem da mãe. Tá aqui, ela tem um Izinho para doar no seu óvulo. O outro Izinho tem que vir do pai. Ele não tem, tá? Então, quais são as possibilidades? É possível, né? Não é. Então, quais são as possibilidades de genótipo? Esse casal poderia ter um filho Izão A, Izinho, seria do tipo sanguíneo A. Ele poderia ter um filho Izão B, Izinho, que é do tipo sanguíneo B. Ou seja, 50% de chance de ter um filho do tipo sanguíneo A e 50% de chance de ter um filho do tipo sanguíneo B. Mais 0% de chance de ter um filho O. Então, é possível? Não é possível. Esse menino só pode ser do vizinho, tá? Então, gente, ó, a questão do sistema ABO é muito importante, cai bastante em provas, tá? Vou passar umas outras atividades depois para vocês. Como eu disse, tudo é exercitar. O segredo é exercitar, certo? Não tem maiores dificuldades. Então, quando a gente exercita, a gente se familiariza e começa a ter um raciocínio muito mais rápido, muito mais fluido, tá bom? Então, até a próxima. Um abraço.